Glória a Deus. Vamos fazer uso do texto que nós lemos na semana passada, e é Marcos 1, do versículo 21 ao 28. Eu quero ler alguns versículos pontuados. Versículo 24, Marcos 1, versículo 24. O que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Amém? Então nós vamos fazer só alguns comentários, encerrando o que nós falamos na semana passada, sobre um conhecimento teológico mais elevado que esses espíritos estão esboçando nessa ocasião. Eu queria informar para vocês que quando Jesus veio, algumas afirmações sobre a pessoa do Messias já haviam se estabelecido. Algumas baseadas em profecias bíblicas, algumas baseadas em estudos rabínicos, algumas delas já estavam definidas. Que o Messias seria descendente de Davi, que o Messias nasceria em Belém. Então algumas dessas afirmações sobre o Messias já haviam se firmado. Algumas delas geravam muitas dúvidas, como por exemplo, a Bíblia fala sobre o servo do Senhor que é glorificado, que é exaltado, que eleva a humanidade a um patamar diferente de espiritualidade. Ao mesmo tempo diz que esse servo vai ser moído, vai ser estraçalhado, vai ser pisado, vai ser humilhado. Então as pessoas começaram a fazer alguns estudos sobre essas profecias. Alguns chegaram a afirmar que na verdade não viria apenas um Messias, mas para cumprir essas profecias um pouquinho diferentes uma das outras, teria que vir mais de um Messias, chegando ao ponto de dizer que viriam 2 Messias e até mesmo que viriam 3 Messias. Então eu queria que vocês entendessem que uma concepção geral na cabeça dos judeus do século I, os contemporâneos de Jesus, é que o Messias seria o juiz. Ele traria julgamento. Nas profecias do Antigo Testamento, quando fala sobre a vinda do Messias, diz que ele vem antecedendo a vinda do Senhor. Ele vem para trazer o juízo. Ele salva, mas ele também traz juízo. Mas o que as pessoas nunca imaginariam, e que está revelado nesses simples versículos aqui, é que o Messias seria o motivo de julgamento até dos seres espirituais. Isso eles ainda não tinham esse desenvolvimento de forma tão profunda. E nós vemos nessas palavras aqui uma concepção teológica profunda. O que nós temos contigo? Vieste para nos destruir ou para nos perder? Né? A palavra grega é derivada do verbo perecer, destruir, né? Fazer com que algo se perca. Então, irmãos, vocês estão vendo que eles estão falando com Jesus em um nível de teologia bem diferente. Eles estão falando de forma bem mais profunda. A escatologia deles, o pensamento sobre as últimas coisas, está bem mais desenvolvido do que os seres humanos que estão ali ao lado de Jesus. Então vocês observem como eles têm esse conhecimento no mundo espiritual sobre algumas coisas que vão acontecer. A partir desse momento, e nós temos a visão ampla agora, porque tem o Apocalipse revelando essas coisas, nós temos várias profecias revelando essas coisas, mas até esse momento não havia. Então esse espírito imundo aqui está falando sobre algo extremamente profundo teologicamente, tinha bem mais desenvolvido do que as pessoas da sua época. Para as pessoas, eles estavam vendo um carpinteiro, eles estavam vendo uma espécie de um rabino, estavam vendo uma espécie de um mestre, mas para os seres espirituais, eles estavam identificando uma pessoa extremamente diferente e muito mais poderosa do que as pessoas podiam imaginar, ao ponto, irmãos,
de nessa presença se prestar com reverência, ao ponto de nesta presença se portar como alguém que está diante de uma autoridade maior. Vejam, os irmãos, a que nível a humanidade está chegando hoje, quando os demônios reverenciam Jesus Cristo e os seres humanos zombam dele. Vocês pararam para pensar nisso? Quão terrível está o coração do ser humano nessas últimas décadas, que os demônios prestam reverência. No capítulo 6 você vai ver um que se autodenominou legião se prostrando perante Jesus e rogando-lhe algumas coisas, inclusive. Mas os seres humanos estão zombando de Jesus, fazem vídeos na internet, as pessoas fazem chacota do nome de Jesus, zomba dos seus servos. Olha que baixeza, que nível que o ser humano chegou. Os irmãos estão compreendendo que isso é algo que nós devemos aplicar à nossa vida, quando a gente estiver pensando ou falando sobre Jesus Cristo, a reverência que ele deve ter, porque até os espíritos malignos sabem quem ele é, e sabem que ele é a causa do julgamento, ele é o juiz que virá. Então Jesus manda que ele cale e saia desse homem. Essa posição de Jesus não vai ser tomada nenhuma, nem duas, nem três vezes. Durante todo o seu ministério, ele não vai permitir que os demônios tragam esse tipo de informação. Aí você me pergunta, por quê? Depois você pode perguntar para o Senhor Jesus, mas a gente pode ter algumas pistas, algumas dicas. Há um perigo muito grande, irmãos. Há um perigo muito grande quando nós recebemos informação. Se vocês estão vendo que eles são mais inteligentes, que eles estão em outro nível, que eles estão estudando, que eles estão se desenvolvendo teologicamente, eles conseguem ludibriar, enganar a mente das pessoas. Eles conseguem trazer informações que aparentemente são corretas, mas que na verdade são informações antibíblicas, que é contra a palavra de Deus. Então o acesso a esse tipo de personagem Jesus proibiu, e as informações que vêm desse tipo de personagem você deve duvidar, na verdade você nem deve buscar. Essa fascinação por ouvir informação de demônio demonstra imaturidade espiritual. Demônio não vai falar a verdade, não. Ele só fala a verdade no contexto em que é obrigado pela presença de Cristo, mas mesmo assim ele quer extrair alguma vantagem sobre isso. A gente vai explicar uma coisa para vocês. Então eu queria que vocês fixassem esse ponto aí, o conhecimento que eles têm. E isso deve ser motivo para a nossa preocupação, porque de tudo isso aqui, irmãos, dessa cena que muitas pessoas já presenciaram, e sabe que é uma cena horrível, que é algo que causa pavor, que causa medo, o mundo humano ser invadido por um espírito de uma espécie poderosa e maligna que quer destruir o ser humano. Isso é horrível. Não é todo mundo que tem essa capacidade, essa consciência, apesar de que hoje os filmes fizeram um trabalho muito belo, muito eficaz de acostumar os seres humanos, né? Na verdade a palavra não é bela, é bem eficiente, de acostumar os seres humanos com esse tipo de presença maligna, quando força as pessoas a assistirem o Exorcista, filmes de terror, em que aparece um monte de demônios, desenhos hoje estão acostumando o ser humano a esse tipo de presença, mas é horrível. A presença desses seres causa um pavor repentino na vida das pessoas, porque eles são carregados de ódio, vamos dizer assim, linguagem que as pessoas gostam de falar, de energia negativa. Então quando eles chegam, eles oprimem, né? Destrói as emoções felizes, né? Destrói a alegria da pessoa. Então, de toda essa cena, o que deve nos preocupar, sabe o que é? Que passa despercebido uma coisa que está implícito no texto. Você não consegue visualizar nos versículos essa informação, mas você examina. Esse ser sabia quem era Jesus, sim ou não? Sabia que deveria prestar reverência para Jesus, sim ou não? Sabia que deveria obedecer a ordem de Jesus, sim ou não? Que é só uma questão, eles sabiam que é só uma questão de tempo para o julgamento recair sobre eles, sim ou não? Sim ou não? Pode falar, sim ou não? Mas eles continuam
sendo demônios. Isso deve nos assustar e talvez revela algo sobre a natureza humana. Por que é que mesmo ouvindo tantas pregações, por que é que ouvindo tanto sermão, tantas palavras, tem pessoas que não mudam? Sim ou não? Olha aqui, irmãos. Sabiam que Jesus viria para destruir? Sabiam que Jesus está ali já para inaugurar o seu reino? É o início do julgamento. É só uma questão de tempo para isso acontecer. Sabiam que precisavam obedecer à sua ordem, estão diante de uma autoridade maior, mas mesmo assim continuam sendo demônios. Lá no capítulo 6, da mesma forma, os demônios não pedem para se converter, eles pedem para invadir outros corpos, para não abandonar aquela região de forma alguma, para não sair daquele quadrante, daquela região onde eles estavam dominando. Eles não esboçavam nenhuma atitude de mudança, de arrependimento. Isso assusta. Isso deve ser, nós devemos tirar uma aplicação para a nossa vida diária. Em que nós estamos nos tornando? Porque pela visão que a Bíblia dá sobre a alma humana, o espírito humano, o homem interior humano, nós vamos nos acostumando a ser aquela pessoa que aqueles atos que nós estamos praticando, isso vai tornando parte da nossa personalidade. Há um ponto tão grande que muitas vezes nós podemos chegar ao nível desse aqui. E hoje pessoas já chegaram nesse nível, estão dentro da igreja, estão junto de nós, estão aparentemente ouvindo a mesma palavra, mas esboçando comportamentos, irmãos, piores do que talvez esses demônios aqui. Deve nos preocupar, sim ou não? Então, quando o pecado bater no nosso coração, quando o pecado vier sobre nós devemos ter consciência daquilo que vai começar a fazer parte do nosso caráter. Aquilo vai começar a fazer parte da nossa vida. E talvez por isso haja uma dificuldade muito grande de mudança. Passa a fazer parte do nosso ser. E à medida que nós vamos pecando mais, nós vamos encontrando mais força para pecar. Isso é verdade. À medida que nós nos santificamos, não é nós não conseguimos, mas o Espírito vai nos dando força, porque ele se aproxima mais, ele enche mais. Mas à medida que nós nos afastamos, nós também vamos encontrar força para pecar. É algo natural, uma força que vem, é uma capacidade tão grande que nós temos para pecar cada dia que nós nos afastamos de Deus. Por isso que o pecado deve ser tolhido, deve ser arrancado até daquele que a gente achava que é inútil. E Jesus veio para revelar isso. Ele veio trazer a religião para o coração. Precisa ser transformado desde dentro. As pessoas dizem, adultério é pecado. Jesus diz, não, apenas isso. A cobiça também é. E é praticamente equivalente. Então, se alguém que está se alimentando desse tipo de imoralidade, que cobiça a mulher do próximo, cobiça a mulher na rua, ele está desenvolvendo o adultério. É só uma questão de tempo ou questão de oportunidade para isso acontecer novamente. Algumas pessoas dizem, irmãos, é lícito ver esse tipo de informação, você me acha importante ouvir novela, aquilo que você está vendo diante de você está se transformando, está trazendo informação para a sua mente, vai se tornando natural. Olha o nível de sociedade que nós chegamos hoje. Olha o nível de sociedade que nós chegamos hoje. Olha o tipo de valorização que nós temos hoje do ser humano. Nenhum. Por causa que nós vemos isso nos filmes, nós vemos isso na internet, nós vemos isso na televisão. Esses meios de comunicação dominados por pessoas que muitas vezes não têm um compromisso com a palavra, eles vão esboçar esse tipo de comportamento, esse tipo de informação. Então nós devemos ter muito cuidado com a pessoa que nós estamos nos tornando. É um perigo que ronda as pessoas religiosas. É um perigo que ronda as pessoas que têm informação sobre Deus. É o mesmo perigo que Judas sofreu, junto do mestre, ouvindo a palavra, junto dos outros discípulos, caminhando, recebendo autoridade para exercer milagres, mas em nenhum ponto ele estava deixando, E a Bíblia informa que era exatamente o amor pelo dinheiro. O amor pelo dinheiro foi que causou a tragédia na vida de Judas. Jesus foi muito sábio quando
de cara, no início do seu sermão, já mandou a gente começar a renunciar a essas coisas, começou a gente desapegar dessas coisas, porque isso é uma ferramenta muito poderosa que tem transtornado a vida de líderes, de pregadores, de cantores, que tem acabado com a vida espiritual da igreja, o amor aos bens materiais. Então a gente precisa ter muito cuidado. Ah, irmãos, mas é o seguinte, eu gosto tudo das minhas coisas, e vai se apegando aquilo ali. Quando tem uma oportunidade, isso tem acontecido muito hoje, as pessoas têm a oportunidade, agarra com unhas e dentes, não larga mais, está se transformando numa pessoa avarenta, e cada dia está piorando a sua situação, ao ponto nós estamos vendo a igreja em alguns aspectos vendida literalmente. Então nós precisamos ter cuidado com relação a isso aí. Um outro aspecto que eu queria que vocês observassem é esse método de tratamento que Jesus sempre utilizou com esses espíritos: cala-te e sai dele. Só existe uma menção na Bíblia em que Jesus trava um diálogo com esses seres, e na verdade, se vocês lerem o contexto de Marcos 6, Jesus não pede nenhuma informação para eles, Jesus manda eles saírem, e eles fazem uma reivindicação. Não era apenas não era apenas um espírito maligno, era uma legião. Isso deu força para que eles fizessem um pedido. Então eles fazem um pedido para o Senhor Jesus, uma reivindicação. Não é tempo da gente ser julgado, eu quero ficar ainda neste lugar, eu quero ficar ainda nessa região. Somente nessa ocasião, quando ele faz essa reivindicação, Jesus pergunta qual é o seu nome, né? E aí eles vão falar a sua razão. Somente nessa ocasião, mas é também um discurso simples e pronto, está acabado. Eu vi duas frases utilizadas numa entrevista esses dias postaram um vídeo na internet de alguém consultando um demônio sobre uma determinada proposição, e em duas frases que ficou registrado, eu gravei essas duas frases, eu consegui visualizar o inimigo utilizando psicologia reversa. Olha que coisa impressionante, psicologia reversa, e fazendo com que as pessoas se tornem avarentas, colocando o nome de Deus no meio. São os demônios que estão ensinando isso. Então, esse tipo de consulta, eles prestaram essa informação e as pessoas ficaram animadas com aquelas informações. Irmãos, quando eu fui lá, informação extremamente antibíblica, está fora do que Deus quer para nós. Mas a forma como eles põem, como vítima, como alguém que está sendo obrigado a prestar aquelas informações, irmãos, é algo que, só olhando assim, meu Deus, eles são inteligentes demais. São inteligentes demais para trazer o engano. As pessoas pensam que estão mandando nele, as pessoas pensam que estão no controle da situação, mas eu estou vendo aqui que eles estão ensinando a igreja a ser avarenta, a igreja a tratar Deus como alguém que vive à base de troca com os seus filhos, e existe um projeto bem maior ainda de trazer uma grande idolatria para o Brasil, de trazer um grande misticismo para o Brasil, que está dentro de duas frases. Desde o início do mundo, eles utilizam assim. Uma da tática mais sagaz do inimigo é fazer com que você pense que é você que está pensando. Psicologia reversa. Isso acontece muito, nós utilizamos isso no nosso dia a dia. Eu trouxe um exemplo aqui de um dia, que é o mais comum, de controle da mente da outra pessoa, que nós utilizamos no dia a dia, é quando nós vamos fofocar. Que a gente chega para a pessoa e diz assim: fulano, tem uma notícia para te contar, mas não vou te contar. O indivíduo está ali com hipocrisia, sabe que o desejo dele é contar, mas ele não quer ser vamos dizer assim, o ativador da fofoca. Ele quer que a outra pessoa pergunte. Quando ele falou isso, é psicologia reversa. A outra pessoa já vai dizer: não, mas agora você vai me contar. Ele: não, fulano, não é aquela enrolação, não. É coisa muito séria, mas eu acho que é bom acabar por aqui. Você vai ter que me contar agora. Aí ele conta com a alma lavada, como se na verdade ele fosse obrigado a fazer. Está entendendo? Na verdade é a psicologia reversa. O inimigo já utiliza isso aí. Antes desse tipo de estudo sobre a comunicação humana ser inventado, agora há 2 séculos antes do que nós estamos hoje, 2 séculos atrás, o inimigo utilizou isso há 6.000 anos atrás. Foi assim que Deus disse: de tudo você não pode comer de nada. Olha a informação que ele traz. Deus tinha dado tudo, o mundo todo para o homem.
O inimigo chega e já traz outra imagem sobre Deus, sobre aquele que proíbe tudo. Foi assim que Deus disse: de nada vocês podem comer? É psicologia reversa. A mulher diz: não é assim mesmo. Falou isso. E começou a desenvolver aquele diálogo. Quando o inimigo vai tentar Jesus no deserto, ele possivelmente viu aquela cena, aquela declaração que o pai faz sobre o filho: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mas quando ele vai conversar com Jesus, sabe o que é que ele utiliza? Se tu és. Psicologia reversa. Ele sabe quem é que está diante dele, sabe quem é que está diante dele, mas utiliza dessas proposições, dessas perguntas para desenvolver isso. Então cuidado, irmãos, não deixe isso acontecer, tá bom? Nós estamos vivendo essa época aqui, olha. Vamos ler aqui, ó, a segunda epístola de Paulo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós estamos vivendo essa época aqui, ó. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E tem igreja hoje que se baseou em doutrina de demônios. O que o demônio fala é o que ela segue. Ela não segue mais pela palavra de Deus. Se o demônio fala: não, a partir de agora nós agimos dessa forma, eles trabalham em cima daquilo que o demônio fala. Eles não têm mais a palavra de Deus. Então, e nós estamos vendo esses princípios disseminados, não apenas em denominações específicas, mas em toda igreja. Em toda igreja. Vocês querem ver, irmãos, uma coisa que é comum hoje, mas que é doutrina derivada do inferno, que são declarações aparentemente boas, é dizer o seguinte: se eu sou filho de Deus e Deus é meu Pai, não pode haver na minha vida nenhuma espécie de sofrimento. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser parecido com o meu Deus, poderoso, radiante, glorioso, em alguns aspectos. É uma meia verdade. No contexto humano, isso contradiz uma série de formas como Deus está trabalhando hoje com o ser humano. Vai passar sofrimento? Porque se esse tipo de declaração for levado realmente em consideração, nenhum dos profetas foi salvo e nem o próprio Filho de Deus foi salvo. Você imagina? Tem como você ter cabimento uma coisa dessa? Tem como você ter noção de uma coisa dessa? Uma doutrina que contradiz a própria Bíblia, uma doutrina que contradiz a própria vida do Filho de Deus e a sua própria mensagem: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. No mundo vocês serão, tende bom ânimo. Está escrito na palavra de Deus que por causa do meu nome vocês serão odiados de todas as gentes. Não está escrito isso lá? E vos matarão, sim ou não? Trair-se-ão uns aos outros. Isso contradiz firmemente a palavra de Deus, mas são declarações utilizadas na igreja cotidianamente, e a gente não para observar de onde foi que saiu essas informações. Mas se você for pegar os livros utilizados na igreja satânica, se você for pegar os livros que são utilizados nessas igrejas, né, que são satanistas, está lá declarações como essas aqui, ó. Sofrer é para os fracos, dar a face para o outro é para os fracos. Você precisa desenvolver o super-homem que existe dentro de você. Nem que para isso você entre em contato com seres mais elevados ou mais evoluídos que você. Mas sofrer não é coisa para o Filho de Deus. Então, você não pode passar nenhuma espécie de sofrimento na sua vida. Você deve nem que seja pisar os outros para você deixar de sofrer. Vocês estão entendendo de onde que está saindo esse tipo de informação que chega dentro da igreja? Está escrito aqui, é que a gente não para prestar atenção. Ora, o Espírito afirma expressamente. Esse expressamente tem um sentido de que é algo que o Espírito quer revelar com proeminência, que ele faz questão. Quando você quer revelar algo expressamente, igual aqueles carros de mensagem que antigamente o povo tinha, né, que chegava na casa dos outros dizendo: fulano de tal, Cicrano mandou esse carro de mensagem para você porque te ama. É expressão
cessar o seu abuso. O Espírito, em várias ocasiões, utilizando Paulo, utilizando os outros profetas, estava dizendo para nós termos cuidado, porque nos últimos dias haveria uma comunicação maior, eles invadiriam o nosso mundo com uma série de informações, trazendo doutrinas antibíblicas. Que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, desistirão da fé, por obedecerem essa consequência, espíritos enganadores e a ensino de demônios. Fala aqui pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Irmãos, é esse o perigo que a gente está falando aqui, cauterizar a sua consciência. Você vai desenvolvendo uma espécie de teologia, mesmo errada, mas você acredita nela, você morre por ela. A sua mente é como que uma ferida incrustada, mais sarada, dura, né? Que não consegue mais ser removida nem curada. Está lá, dura, como uma cicatriz na sua mente, não consegue mais mudar. Uma grande parte das pessoas que entram por esse mundo, de mentira, de hipocrisia, de pregar a avareza, eles não voltam mais, irmãos. Eu, pelo menos, não tenho visto eles voltarem mais, não. Eu não tenho visto mais a consciência dar o estalo, voltar ao normal. Não, eu preciso mudar de vida. Não volta mais. A consciência vai se degenerando. Alguns, inclusive, blasfemando contra Deus. Alguns dizendo que Deus tem que prometer, Deus tem que cumprir as suas promessas, senão a gente rasga a Bíblia, a gente joga a Bíblia no chão, porque senão Deus não é mentiroso. A forma como a pessoa vai caindo, vai se degenerando, chegou a esse nível, irmão. Chegou a esse nível. Até aí tudo bem? Os irmãos compreenderam? Outra coisa, o confronto direto, então, nós vemos uma autoridade maior. Jesus chega ali como Filho de Deus, como a divindade, e eles reconhecem isso. E nesse momento não tem como haver, de forma nenhuma, a morte de Jesus. Não tem como eles se oporem ao reino de Deus que está se estabelecendo. É isso. Toda vez vai acontecer isso aí. Nós estamos vendo uma autoridade inferior tendo que se encurvar perante algo que é maior do que eles. Mas existe uma ferramenta altamente poderosa que eles podem utilizar. Não indo para o confronto direto, mas eles podem utilizar. Que ferramenta é essa? O ser humano. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo que muitas vezes pelo confronto direto não dá. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes em que as pessoas mencionaram que houve tentativa desses espíritos de chegarem de uma determinada pessoa e eles mesmos terem que confessar que não havia possibilidade. Havia uma proteção de Deus sobre aquela pessoa. Mas ele pode usar outro ser humano, parece. Porque o ser humano tem livre-arbítrio. E eles utilizam isso. Por isso que há um desejo muito grande de manter a mente das pessoas dominadas. Hoje o mundo está perseguindo os cristãos. Você não visualiza os demônios aparecendo e destruindo os cristãos, matando os cristãos. Vocês visualizam pessoas com a mente cauterizada, achando que está certo, maltratando os cristãos. É uma arma tão poderosa que até o próprio Filho de Deus foi vítima, vamos dizer assim. Deus permitiu tudo isso, mas o elemento, o instrumento humano que foi utilizado, quem foi que crucificou Jesus? Quem traiu Jesus? Quem foi que traiu Jesus? Pode falar o nome dele. Quando ele aparece, depois que ele coloca no seu coração que era melhor trair Jesus, vocês vão ver sempre o inimigo perto dele. E o Satanás entrou em Judas, e Satanás colocou no coração de Judas, que significa que estava manipulando a sua mente. Então, um dos seus apóstolos estava manipulado por ele, o sistema religioso da época estava manipulado por ele, o império da época estava manipulado por ele, ao ponto de que Jesus foi morto por outros seres humanos. Os irmãos estão compreendendo?
Lá em Apocalipse, quando Jesus se dirige à igreja de Pérgamo, olha que interessante, ele diz assim: olha, eu sei os teus sofrimentos, as tuas obras, e que tu habita. Agora você pode ler na igreja de Pérgamo lá, no Apocalipse. Você habita no lugar onde está o trono de Satanás. Aí as pessoas dizem assim: meu Deus, havia um trono de Satanás naquele lugar. Vamos ler aqui para vocês entenderem como ele usa os seres humanos para estabelecer o seu reino. E daí a importância de nós abrirmos a nossa mente e ter a nossa mente mudada, porque ele pode influenciar qualquer um de nós. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Tá? Olha aqui, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha que impressionante. Quer dizer, onde o inimigo está em determinado momento, nessa ocasião, vamos dizer assim, como tivesse uma sede dele ali. Era um lugar muito importante para ele. Mas o que é que havia nessa cidade de Pérgamo para que chamasse a atenção do adversário? Havia um dos mais antigos templos dedicados à honra do imperador romano. Ali havia uma estátua do imperador romano, e as pessoas, para prestar reverência ao império, para dizer que estava de concordância com o império, chegavam ali e diziam: ave César, né? César é Augusto, né? César é divino. Era a imagem de um homem, sim ou não? Era a figura de um homem que era enfocado naquele lugar. Mas quem estava por trás de tudo isso? Jesus está falando do outro lado da vida, e no mundo espiritual está dizendo que, na verdade, nós não temos apenas uma religião idólatra ali. Nós não vemos apenas a celebração de um homem como Deus. Nós estamos vendo o inimigo utilizando essa figura humana para receber a sua bênção. Então é uma arma poderosa que o inimigo utiliza para afligir as pessoas, o ser humano. Por isso que nenhum de nós deve dar ocasião a ele. Nenhum de nós deve dar ocasião a ele. E tem que renovar a nossa mente. Não foi o que Paulo disse? Renove a sua mente. Olha, você deve pensar naquilo que é bom, você deve buscar aquilo que é bom. Fuja até da aparência do mal, por causa exatamente disso, que é uma arma altamente poderosa que ele utiliza. É outro ser humano. Sim ou não? Nós estamos vendo o mundo comunista hoje afligindo os cristãos. Nós estamos vendo o mundo muçulmano afligindo os cristãos. Se você colocar na internet, eu ainda não tive coragem de ver, mas essa guerra que está havendo na Síria se tornou uma baderna tão generalizada que alguns grupos radicais muçulmanos estão aproveitando essa situação para matar os cristãos. Os cristãos estão sendo degolados, tá? Eu não sei se já tem vídeo disso aí, mas os cristãos estão sendo degolados por homens que têm a sua mente cauterizada, influenciada, alguns inclusive pensando que estão servindo a Deus. Queria que vocês prestassem bem atenção nisso aí, tá bom? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Então, existem pessoas influenciadas por ele em todos os escalões da vida humana, desde um mendigo que muitas vezes está ali oprimido, até um presidente da república, até um chefe de estado. Pelas suas declarações nós conseguimos visualizar o nível de influência que ele está sofrendo do adversário. Por isso que existe essa guerra aí velada contra os cristãos em todos os níveis de sociedade, a mídia televisiva, a internet. Nós estamos vendo essa guerra contra os cristãos, mas são seres humanos nessa guerra.
O que é que nós devemos fazer com esses seres humanos? Matar? Nossa guerra não é contra sangue, não é contra carne. Nós devemos orar por essas pessoas, porque eles precisam de libertação. Porque nós estávamos lá e nós também éramos assim, sabia disso? Tem muita gente bonitinha aqui, hoje vestido, bem arrumadinho, que chega na igreja da glória a Deus, irmãos, que era, vamos dizer assim, um cão, né? Que perseguia os cristãos também, que descia a lei também, que amaldiçoava os cristãos também. E muita gente foi lá e orou por ele, e Deus fez essa grande obra. É assim que a gente deve fazer. E se chegar a um ponto de alguém querer nos matar, irmão, se você não conseguir correr, você não deve. Vai fazer o quê? Você vai matar outro ser humano? Tão precioso diante de Deus. Ele está sendo utilizado pelo adversário. Está entendendo? Então, uma arma poderosa que o adversário utiliza é o ser humano. E o mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Futura perseguição que virá promovida também por seres humanos. 29. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, que nesse momento já estão desenvolvendo um ministério itinerante permanente, estão andando com Jesus para cima e para baixo, deixaram suas atividades, foram para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão e a febre a deixou, passando ela a servir-lhes. Aqui tem algumas informações muito importantes para a gente, né? A primeira delas aqui é que tira toda essa visão mística que as pessoas têm sobre o casamento, né? Como se o casamento fosse algo de errado, como se o casamento fosse o pecado, como se o casamento fosse uma queda na espiritualidade da pessoa. Não tem nada a ver com isso. Para os judeus da época de Cristo, na verdade a exceção era o celibato. E algumas pessoas que praticaram o celibato, mesmo dentro do Novo Testamento, não era por questão de ser melhor ou pior para se desenvolver espiritualmente. Era por questão de tempo, era por questão de prioridade, como o apóstolo Paulo mesmo. Ele falou várias vezes na epístola que nós temos o direito de também ser casado, de ter uma irmã do nosso lado. Mas o que impediu o apóstolo Paulo de se casar, irmãos? Era porque casar com uma pessoa iria prejudicar espiritualmente? De forma nenhuma. É que uma coisa é você ter uma missão específica, especial, para cumprir sozinho, e só você no mundo. Você não tem filho para dar de comer, você não tem mulher para cuidar, você não tem os cuidados do mundo, que são atenção, pagar conta de água, de luz. É mais fácil você se mover de um lado para o outro. É mais fácil. Hoje é difícil. Alguém casado, vou fazer uma grande obra de Deus. Para você andar de um lado para o outro, pegar avião e ir para um lado, é mais difícil. Então, por esse tipo de questão, uma hora o apóstolo Paulo estava bom, estava na igreja celebrando a Deus, outra hora ele estava preso. Que tipo de crescimento essa família teve? Eles, não, é melhor para mim, é bom que, né, observando o atual sistema de coisas, é melhor eu estar casto, é melhor eu estar separado, é melhor eu estar sozinho, mas por essa questão funcional. Os irmãos entenderam? Eu queria que vocês tirassem essa visão mística, porque isso foi desenvolvido baseado em religiões pagãs. Foi desenvolvido baseado em costumes místicos de Roma, que celebrava inclusive a virgindade, e dizia que era o estado mais puro que o ser humano poderia alcançar, desenvolver a sua vida espiritual sendo virgem. E tinha as virgens vestais, né, que faziam parte dos cultos lá. Isso foi trazido para dentro da igreja evangélica, isso foi trazido para dentro do cristianismo e foi fixado como norma. Em um determinado momento do desenvolvimento da igreja, isso foi fixado como norma, né? De que o celebrante, de que aquele que estava acima recebendo uma função de Deus não poderia se casar de forma alguma. Pode se casar sim. O apóstolo Paulo inclusive diz, olha, se você está tendo problema, você deve se casar. Mas uma coisa eu aviso para vocês, vocês terão tribulação na carne, vocês terão luta, vocês terão dificuldade, porque uma pessoa só é fácil, agora se levar 2, 3, 4, né, aí é um pouquinho mais difícil. Os irmãos estão entendendo? Então isso aí cai por terra, não existe base bíblica para
Não existe base bíblica para a norma de que o sacerdote, alguém que exerce a função, não deve se casar, até porque aquele que teve uma importância muito assim, depois de Cristo, uma importância fundamental, que é o apóstolo Pedro, ele tinha a sua esposa aí. Ele tinha sua esposa, a gente não sabe o que aconteceu com ela, nem qual era o nome dela, mas ele tinha a sua esposa aí. E a família dele, a gente não sabe porquê, nesse contexto aqui, a sogra dele estava morando com ele. Isso também ensina muita coisa pra gente, ensina. Quem tem um costume meio ocidental aqui de que, não, a família a gente separa todo mundo, mas nesse contexto aqui, a mulher está doente e está lá com ele também, talvez sendo cuidado pela mulher, ou talvez a casa que ele não morava fosse, porque tem muito isso, não tem? Que a pessoa desenvolveu, às vezes é até viúva, tem a casa, os filhos casam e vão morar com a mãe. Talvez foi essa situação que aconteceu aqui. Mas ela estava doente, e é algo que nós devemos desenvolver também para a nossa vida, cura em âmbito doméstico, porque a gente fica orando para Deus curar só na igreja, né? A gente fica tentando desenvolver a fé para curar na igreja, e muitas vezes tem a pessoa do nosso lado em casa doente. Ele está do nosso lado. Jesus desenvolvia o seu ministério em todas as áreas. Onde houvesse um doente e ele pudesse tocar, ele tocava e curava. Nós precisamos desenvolver isso, porque hoje nós queremos desenvolver o dom da cura, o dom de milagres somente para grandes congressos, para grandes festividades, para orar, para ser fazer parte do espetáculo. E muitas vezes a pessoa nem para orar para a pessoa que está doente, o seu vizinho, uma pessoa que está do seu lado, até mesmo dentro de casa, parentes assim. Nós precisamos desenvolver. Aí eles dizem, irmão, mas é o seguinte, se eu orar lá pelo meu filho, e se eu orar lá para o meu vizinho, ninguém vai ficar sabendo que Deus me usou para curar. E não importa com isso não, irmão. Importa que é muitas vezes uma porta de entrada para o evangelho entrar, para a salvação entrar naquela casa. É ruim demais de enfermidade, ou coisa triste, irmãos, é enfermidade. Quando eu vejo assim, fulano está doente, chega a me dar dor de cabeça, né? Na verdade não tem dor de cabeça, é a expressão, né? Deve me dar dor de cabeça, irmão, porque aquilo ali consome a paz da pessoa, ali consome o trabalho de mais gente que está ao redor da pessoa, ali consome dinheiro que não é brincadeira. O remédio mais barato mais 60, 70 reais quando é barato, e você mesmo pedindo genérico ali, irmão, né? É coisa triste. Muitas vezes doença não vem, doença não marca assim, não, vou esperar ele receber o pagamento. Quando ele recebeu o pagamento, eu caio sobre ele. Não, ela vem, bateu, não quer saber se você está no vermelho, se está no cheque especial, não quer saber de nada. Então a gente precisa desenvolver, irmãos, a oração pelos nossos irmãos da igreja. Nós devemos orar uns pelos outros, diz a Bíblia, para que sareis. Então vamos desenvolver esse Deus. Eu quero que mesmo que eu nunca ore para uma grande multidão ser curada, mas eu quero orar pelo menos para as duas pessoas da igreja ser curadas. Eu quero desenvolver esse dom. É assim que Deus quer que nós ajamos. Sim ou não? Então que Deus abençoe os irmãos. Na semana que vem nós vamos continuar. Nós terminamos então o capítulo 1 e vamos passar para o capítulo 2. Deus abençoe os irmãos.